pessoal. Bom, vamos nos divertir agora. É um convite. Vamos relembrar. Nós vamos estudar, tá? Então, para não confundir, né? Eu sou o Gustavo, né? Sim. E é que eu vi o nome dele, eu acho que no site da... Vamos quebrar, eu não sei se ele vai dar essa, e nós vamos estudar direito civil. Direito civil. Nós vamos dar uma olhada em parte geral e responsabilidade civil. Então, direito material, nada com procedimentos, nada com esse direito menor, que é o direito que eu brinco com eles, eu disse, vocês são procedimentalistas, né? Vocês vão estudar, o processo, mas sem o que a gente faz aqui, Não tem processo. não tem processo. Tá? Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que a gente visite, na realidade é um grande convite, a gente visitar aquele momento inicial da faculdade e até romper um pouquinho de barreiras que vocês têm, tá? Com aquele momento inicial, de, professor, parte geral do direito civil, isso aí é coisa para aluno de primeiro semestre da faculdade, isso aí não existe. Primeiro, tem vários conhecimentos, tá? Que vocês não estavam prontos para receber, que foram passados. Tem vários conhecimentos que vocês estavam naquele momento assim de tudo bom, minha turma, onde é que é a minha sala, né? Tem outros, né? Então a coisa bem, né? Vocês estavam fazendo festa, né? O fígado chega a dar uma retorcidinha assim. Vocês estavam tudo mais para... E aí estavam despejando conhecimentos em vocês que vocês não estavam prontos. Outra coisa, passa muito tempo até se formar e às vezes algumas coisas mudam e vocês não acompanharam essa mudança. Então, são coisas iniciais e a gente está aqui no momento. A banca de vocês, por exemplo, da ordem, sabe disso. Foco é a gente estar se preparando, né? A gente tem um foco, né? Na hora de olhar, na hora de fazer a faculdade, que, enfim, é adquirir conhecimento, né? Nos tornar profissionais e tal. Só que aí, no momento em que nós estamos nos preparando para prestar um exame de ordem, nós estamos nos preparando também para sermos profissionais, para ganharmos a nossa carteira profissional, mas também nós estamos preparando, né? Infelizmente, para reduzindo tudo, né? Para marcar as questões, né? Certas para a gente obter um mínimo, pelo menos na primeira fase, e depois para passar na segunda fase. Então, a gente tem que fazer o quê? Conhecer a banca. Pessoal, eu quando analisando, preparando, eu dou aula para outros cursos também, para outros concursos também, eu sempre gosto de ver a banca. E por que eu digo? Porque cada banca tem uma predileção, tem um tipo de questão. Não sei se vocês já perceberam, a FGV, tá, que está fazendo as provas na ordem, ela tem um tipo, um padrão de questão que vocês têm que conhecer. Porque vai chegar lá no dia da prova da ordem e ela vai lá e vai cobrar de vocês exatamente esse tipo de padrão. E tem alguns assuntos dentro da nossa matéria que a prova da ordem adora cobrar. E já antecipo a vocês que eu não vou sair daqui dessa aula sem dizer para vocês as matérias que a FGV mais cobra, né? Eu não tenho, infelizmente, eu não consigo prever quais as questões que ela cobra, mas eu não vou sair da aula aqui sem dizer para vocês as matérias que ela mais cobra. E ela tem uma predileção, a FGV tem uma predileção por questões de emancipação, por questões de defeitos dos negócios jurídicos, tá? Tem uma predileção por morte e ausência. Eu nunca vi coisa igual. Eu acho que eles pensam quando o coraçãozinho peludo vem assim, aflorando, né? Quando vem sangue nos olhos e coração peludo do examinador na hora de fazer uma questão, eles imaginam em fazer questões de ausência e morte, né? Então, morte e ausência, defeitos dos negócios jurídicos, emancipação, tá? E responsabilidade civil também, alguma coisa
Claro, é muita coisa para a gente falar, eu vou falar, né, na nossa matéria, e responsabilidade civil, alguma coisa de responsabilidade civil por atos de terceiro. Então, esse é o nosso desafio. Esses pontos, né, pela minha experiência, pelo estudo que eu faço para passar para vocês os pontos principais, nós vamos falar em vários assuntos, mas estes são os pontos que eu considero principal, que vocês não podem chegar, pode até não cair, mas vocês têm que chegar na prova da ordem sabendo isso, porque existe uma maior probabilidade de cair. E aí, pessoal, dentro da nossa matéria, e aí eu já digo, parte geral, olha, já tem bastante coisa. Defeitos de negócios jurídicos. Morte e ausência, pessoal, é uma doideira, né? É um monte de coisa. Né? Vocês imaginaram, né? Quando a gente vai olhar no código ali, na parte inicial do código ali, vocês olham assim, o nosso grande criador chegou no 7º dia e foi descansar. Vocês, irmão, e nós juristas entramos no 7º dia, porque ele foi lá e foi até a morte real, né? No artigo 6º diz assim, acaba, né, a existência com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, vocês sabem? Existem morte, vocês se lembram de morte? Morte presumida, tem com ausência, com declaração de ausência e sem declaração de ausência. Vocês se lembram disso? Então, às vezes, eles colocam isso na prova e abordam isso, são matérias que vocês não se lembram e que a gente não usa no dia a dia e cai sistematicamente. Então, é isso que eu quero trabalhar com vocês. Tá? Caiu isso? Caiu. Pois é. Defeito dos negócios jurídicos, que tinha também. Olha aí, ó. Essas três questões eu lembro que daí, julho do ano passado, eu vestia exatamente essas questões. Pois é, eles adoram perguntar isso. Então, não, eu quero, o meu sucesso né, o que eu gosto de fazer, eu adoro o concurso, o que eu quero fazer é que vocês acertem a questão, vocês dizem, o professor disse que ia cair e caiu. Eu analiso, eu não faço mais prova da ordem, mas dentro da minha matéria o que eu quero é descobrir padrões, né, que a banca usa, e que eu acho que os professores têm que se preocupar com isso e passar para os alunos. Né, para dizer assim, é isso aqui. Porque dentro do universo de matérias que eu quero é que vocês acertem e que vocês estudem certo. A gente tem muita coisa para estudar, eu quero que vocês descobrir os atalhos para vocês. Tá? Então, isso aí às vezes vai fazer a diferença, pessoal. É 2 ou 3 questões que vão fazer a diferença. Ah, mas eu gosto de penal, eu odeio direito civil. Tá, pessoal, tudo bem, depois vai para penal, mas você tem que passar por isso aqui, vamos acertar. Vamos acertar, gosto de processo, ninguém é perfeito, né? Tem gente que gosta de processo. Né? Na família eu tenho, né? Isso, mas assim, ó, vamos acertar 2 ou 3, beleza? Então vamos lá. Começar do zero? Personalidade. O que é personalidade? Básicozinho, básico. Personalidade. O que é personalidade? Vou fazer um super desenho aqui, bem legal para vocês, adoro os desenhos. Métodos mnemônicos também, né? Para concurso, eu acho que é importante a gente utilizar métodos mnemônicos. O que são métodos mnemônicos? Justamente a gente tentar agrupar o maior número de conhecimento dentro de um mesmo desenho. Né? Dentro de um mesmo desenho, dentro de um mesmo esquema. Porque daí a gente lembra de uma coisa e junta um monte de conhecimento. Tá? Personalidade. Vocês se lembram o que é personalidade, pessoal? A gente estudou lá no início, está lá no início do código. Olha só, até que está saindo mais ou menos. Estou até fazendo barulhinho irritante. Alguém arrisca? Personalidade? Tanto tempo. É das músicas, aquela do Charlie Brown, ela tem personalidade forte. Que tal? Ela tem personalidade forte. Pessoal, personalidade é aquela aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Pessoal, personalidade
é uma aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Todo mundo tem personalidade? Não, aquele cara é um falso. Aquele ali é um falso, ele não tem personalidade. Todo mundo tem personalidade, pessoal. Todo mundo tem personalidade. Gremista tem personalidade também? Tem. A gente vai falar depois de capacidade depois, mas vamos ver. Personalidade. Personalidade. Todo mundo tem personalidade? Tem, pessoal. Tem personalidade. Personalidade todo mundo tem. Em que momento a gente adquire a personalidade? A partir do nascimento? Da concepção, né? É da concepção ou do nascimento? Nascimento? Da concepção? Nascimento com vida? Da concepção? Nascimento com vida. Temos um adepto da teoria natalista. Temos algum adepto da teoria concepcionista? Momento de aquisição da personalidade. Temos duas teorias, né? Da personalidade. Natalista e a teoria concepcionista, né? Que é a partir da concepção. E aí? Tem uma teoria intermediária, que é da personalidade condicionada, que ninguém utiliza. Não vou perder tempo com ela. Artigo 2º, tá? Do CCB. O nosso Código Civil adotou a teoria natalista, tá? Tá aí no artigo 2º do Código Civil de vocês, que a personalidade civil começa a partir do nascimento com vida, né? Resguardando os direitos a partir da concepção. Para a prova de vocês, marcar cruzinha, é isso que eu quero que vocês coloquem. Entenderam? Teoria concepcionista, que a personalidade começa a partir da concepção. Pessoal, cuidado, o STJ diz que não tem essa história de a partir do nascimento com vida. O STJ, e vocês vão ter lá no informativo 547 do STJ, dizendo que a personalidade começa a partir da concepção. Eu faço isso aqui não é para atrapalhar vocês. Se algum de vocês chegarem numa prova de marcar cruzinha, essas aí, objetiva, e disser que a personalidade começa a partir da concepção, sem que venha no enunciado alguma coisa falando de orientação jurisprudencial, não sei o quê, eu vou com um vadimeco, eu vou comprar um vadimeco desse tamanho, vou atrás e vou bater na cabeça de vocês. Porque não é para dizer isso. É justamente para dizer assim. O que a gente quer é que comece a partir do nascimento com vida. Tá? Isso aqui é para uma situação mais elaborada, isso aqui é para uma segunda fase. Tá? E por que o STJ diz que é? Tá? Isso aqui é para uma segunda fase, tá, pessoal? Isso aqui é para uma segunda fase, cuidado. Tá? O clássico é essa aqui. Tá? Por que ele diz isso aqui? Porque volta e meia chegam aos tribunais situações, inclusive, de pedidos de indenização, de ofensa a direitos da personalidade de embriões, né, de nascituros, de crianças que não foram. Se vocês são adeptos dizer, como diz o Código, ele resguarda os direitos sim, que o Código coloca lá, que resguarda os direitos a partir da concepção, são aqueles direitos à herança, aqueles direitos patrimoniais. Tá? Se vocês disserem que não tem direitos ainda, só a partir do nascimento com vida, tá? Vocês estão negando os direitos da personalidade dele. Vocês se lembram? Tá? Então, digo, se vocês estão negando os direitos do nascituro, tá? Se vocês fecharem os olhos. Vocês se lembram do que aconteceu um tempo atrás com aquele humorista até, né, Rafinha Bastos, no programa CQC lá, da Rede Bandeirantes, que ele teve uma infeliz jornada, né,
que o apresentador disse assim, e a Vanessa Camargo, como está linda grávida? E aí ele disse assim, eu vou falar porque isso aí foi para o STJ e o STJ decidiu, tem o julgado do STJ. E a Vanessa Camargo, como está linda, grávida? E aí ele virou de bate-pronto e disse assim, eu comeria ela e o bebê. Eu não sabia nem, eu ainda não sei, confesso que eu não olho muito, né, eu não sei nem se é menina ou menino, o filho da Vanessa Camargo, mas ele era ali um nascituro, né, um feijãozinho ali dentro da barriga dela. Ele já tinha sido carcado pelo Rafinha Bastos, que tem 2 metros e não sei quanto. Olha que o cara foi demitido no outro dia. Ela ingressou, ela se sentiu ofendida, ela ingressou com uma ação indenizatória por ela, pedindo indenização, né, porque ela teve os direitos da personalidade dela ofendidos, e do filho, que sequer tinha, enfim, nome, nada, não tinha. O STJ disse sim, já foi ofendido mesmo antes de nascer, e foi indenizado. Então vejam, pessoal, não sei se ele vai conseguir pagar, tá? Mas então vejam, se ele disse assim, não, é só a partir do nascimento com vida, então não teve ofensa nenhuma. Tá? Então cuidado com isso. Mas na prova objetiva de vocês coloquem, deem uma maquiada. Se for para uma segunda fase, vocês dizem, não, o STJ até diz aqui e tal. Né? Se perguntarem alguma coisa para vocês, que o STJ diz a concepção. O código adota a teoria natalista. Por que o STJ adota a teoria da concepção? Porque ele diz que o ordenamento jurídico tem que ser visto como um todo e não apenas o Código Civil, e diz que o crime de aborto é considerado um crime contra a vida e o ordenamento como um todo diz que, em tese, é para se adotar a teoria da concepção, porque ele utiliza analogicamente a ideia essa justamente do Código Penal. Justamente porque o aborto é um crime contra a vida. Tá? Mas na prova, teoria natalista para vocês na cabeça, tá? Artigo 2º, começa a partir do nascimento com vida. Isso aqui é só para fundamentar e para explicar o que pode vir a vocês. Se vier assim, não sei, é da concepção, não sei o que. Bom, vocês sabem, orientação jurisprudencial. Ok? Tranquilo? Estão espertinhos a respeito disso? Se cair numa segunda fase de prova para vocês, o problema todo vai ser tirar o sorriso do rosto, porque vocês vão saber tudo de tudo. Assim, eu estou com problema para fazer a prova porque eu não consigo parar de rir, de tanto que eu sei essa matéria. Tá? Olha aqui, ó. Vamos lá? Então, pessoal, utilizando o nosso desenhozinho ali. Desenha esse boneco aqui. Está meio tortinho, mas está lá. Então, se vocês pensarem numa pessoa, num boneco, P de personalidade, todo mundo tem. Em que momento adquire? Conforme o nosso Código Civil, a partir do nascimento com vida, vou colocando a salvo, né, os direitos a partir da concepção. Personalidade, todo mundo tem. Alguns autores chamam essa personalidade de capacidade de direito. E aí é que dá aquela confusão, que dá aquela caca toda, né? Que o cara não sabe o que é a diferença entre personalidade e capacidade. Tem uns que chamam de personalidade a mesma coisa que capacidade de direito. Tá? E a capacidade que a gente chama, que a gente sabe o que é, que o que é a capacidade? Capacidade é a medida, né, pessoal? A medida da personalidade. O que é a medida da personalidade? É tu poder exercer pessoalmente os atos da vida civil. Não é? Olha aqui, ó. Então, se a capacidade, que aí esses autores chamam de capacidade de fato, ou a gente chama só de personalidade e capacidade, vocês entenderam? Isso aqui, se a gente falar em capacidade à medida da personalidade, nós vamos pegando uma pessoa que tem personalidade desde o seu nascimento, né, adotando a teoria natalista, e nós vamos enchendo ela em compartimentos,
né? Tem capacidade. Beleza. Aquela que está com, se nós usarmos ela como um recipiente, aquela que não tem capacidade, que está lá embaixo, que tem bem pouquinho, ela tem personalidade, ela tem direitos, ela tem uma aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações? Ela pode fazer isso aí sozinha? Ela precisa de ajuda, não é verdade? Como é que se chama essas pessoas? São os incapazes. São os incapazes, né, pessoal? Está lá no artigo 3º do nosso Código Civil, são os incapazes. E aí que teve uma mudança, que eu não sei se vocês perceberam, se vocês estão atualizados, e esse também é o papel do professor, atualizar vocês. O Estatuto da Pessoa com Deficiência mudou isso. Agora, são considerados incapazes apenas os menores de 16. São considerados incapazes apenas os menores de 16, pessoal. Só os menores de 16 são considerados incapazes. Tá? E aqueles com deficiência mental? Ele transferiu para os relativamente capazes, aqueles que não puderem expressar sua vontade transitoriamente. Estava lá no artigo, no inciso 3º, se eu não me engano. E os deficientes, e o deficiente mental. Foi uma ideia de valorização dos deficientes. Eu não vou dizer que ele transformou em incapaz os incapazes, porque daí eu estaria cometendo uma... Mas ele largou no mundão. Então, se tu quiser, se tu for dizer assim, ó, então aí, ó, se tu lotar uma arena do Grêmio lá, com 45 mil pessoas, tudo achando que são imortal, que não morrem nunca, tudo capaz, pessoal. Tá? Tudo capaz, tudo achando que pode mesmo. Tá? Claro, vão sofrer, aquele que é incapaz vai sofrer os efeitos da curatela, né? Mas aí vai precisar de uma intervenção. Mas, por lei, antes, eles estavam colocados aqui por lei como incapazes. Agora, por lei já, incapaz é apenas os menores de 16. Aqueles que estão por causa transitória, não sei o quê, estão aqui como incapazes. E os deficientes mentais? Tem uma grande discussão doutrinária dizendo que eles estão expostos. E eu acredito que sim. Enfim, mas aí vai precisar de intervenção da família, enfim, de pessoa, vão precisar da curatela. Tá? Então, cuidado. Se a pessoa tem uma deficiência mental, vão ter que ver os níveis de deficiência dela e vão ter que intervir. Enquanto não fizerem isso, ela vai estar lá gritando, guerreiro, imortal, sou imortal, né? Achando que pode tudo. Tá? Se a gente colocar uma segunda graduação aqui, pessoal, olha aqui, ó. Uma segunda graduação aqui. Professor, Oi. para fim de prova, eu só vou colocar que deficiente mental é relativamente, se tiver ali dito que tem algum atestado que... Exatamente, vai precisar dos efeitos da curatela. Apenas que... Após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, incapaz é apenas o menor de 16. Exatamente, sim. Eu digo, só vou marcar se na questão tiver dentro do atestado, tem curatela. Cai às vezes questões de concurso, não sei o que, uma pessoa que tem doença mental, não sei o que, bom, não tem nenhum tipo de intervenção, casou, tem... Aliás, todos os casamentos são mais ou menos isso, né? Se tu olhar muito, se tu olhar bem certinho, não tem... Relativamente capaz. Aqui, ó. 16 aos 18. Calma, vocês estão antecipando a minha aula.
Esse é o problema, ansiedade pré-concurso, pré-prova. Olha aqui, artigo 4º. Aí a gente vai ali no artigo 4º. Aquelas pessoas que estão com problema, que não puderem de forma transitória, os ébrios, os pródigos, vocês vão ver ali, os indígenas serão regulados tem ali no artigo 4º, ali, regulados por legislação especial, né, que tem o Estatuto do Índio, tá? Tem os ébrios, né? Pródigos, ébrios, tudo isso aqui está no artigo 4º. Aquele bolo ali de pessoas, aqueles que tiverem por causa transitória, estão tudo aqui. Esses aqui são os relativamente, tá? Esse aqui também precisa de ajuda, tá, pessoal? Esses aqui também precisam de ajuda, tá? Para exercer os atos, né, da vida civil. E com vermelho, vitória, depois a gente vai fazer desdobramentos desses aqui, tá? Com vermelho, vitória, aquelas pessoas que são plenamente capazes, né? Aqueles que, não, eu me sinto à vontade agora, depois daquele 5-0 eu posso pisinhar bastante, né? Nos gremistas que não tem problema. Nada vai ser o suficiente para devolver, até a gente devolver aquele 5-0. Tá? Então, olha aqui, um vermelho vitória, um vermelho campeão de tudo. Olha aqui, artigo 5º. Esses aqui, tá, pessoal? Enchendo na graduação da nossa pessoa, esses aqui são plenamente capazes. Esses aqui podem exercer pessoalmente os atos da vida civil. Tá? Agora, a gente olhou, né? Esses aqui são os maiores de 18, né? A gente olhou aqui. O incapaz, ele não pode fazer sozinho, ele precisa de ajuda. Como é que é o nome dessa ajuda? Não, menor de 16. Ele precisa ser representado ou assistido? Assistido. Representado. Representados. Saúde. Não, representado. Representado? Os assistidos são os relativamente incapazes. Eu estou louca hoje. Representados. Não faz pergunta difícil essa hora. Representados. Assistidos? Representar. Não, eu acho que eles têm que ser representados. Pessoal, aqui, boa. Aqui, representados. Tá? Representados. O incapaz é representado. E esses são assistidos. E esse aqui, assistidos. Tá? Então, se vocês estiverem fazendo a peça de vocês lá, ou enfim, vai ser fulaninho, não sei o quê, 15 anos, né? Representado por sua genitora, não sei o quê, uma ação de alimentos lá, fulaninho, 17 anos, assistido, né? Aqui é assistido, aqui é representado. Esses dois, os que são assistidos, os que são representados, eles precisam de ajuda. E esse aqui pode, pessoalmente, Comprar o ingresso do Inter, ir na Arena do Grêmio, assistir o Grenal. esse aqui pode comprar, né? Pode ser feliz, né? Sendo colorado pode ser feliz, ou pode ser escolher uma vida tortuosa, um caminho negro de sofrimento, né? Achar que é imortal. Esse aqui pode. Tá? Entenderam? Personalidade. Com esse desenho aqui nós temos personalidade e capacidade. Vamos adiante com esse desenho?